Então, muito bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui. Hoje estamos aqui com Fernanda Tavares, farmacêutica, coach, filha, irmã e minha mãe, não é? Então, mãe, queres-me falar um bocadinho de ti, apresentar-te aqui para as pessoas te conhecerem um bocadinho? Então, eu chamo-me Fernanda Tavares, tenho 61 anos, acima de tudo sou filha de Deus e da Fernanda e da Noémia. Sou mãe de 3 filhos, um grande privilégio ter 3 filhos abençoados e a nível profissional, então sou farmacêutica, coach, sou terapeuta e é isso, a nível profissional. E esqueceste um detalhezinho, não é? Que és? Qual é a tua nacionalidade? Sou angolana, vim de Angola com 19 anos. Na altura estavam a chamar raparigas para a tropa e o meu pai na altura entendeu muito bem que não queria que eu participasse e eu e o meu irmão viemos para Portugal, então vim estudar para cá. Com que idade? Com 19 anos. 19 anos. 19 anos. Okay. Como é que foi essa transição? Foi muito difícil para mim, porque eu era uma filha muito agarrada aos pais. Ainda sou. Sim. Ainda sou. Eu era muito agarrada aos meus pais e sempre estivemos muito unidos e sempre juntos. E de repente eu vim para um país diferente e eu sentia, aí eu aprendi o que era ter saudade. Saudade com dor, porque eu chorava muito. Eu sempre fui muito sensível, muito agarrada à família. E apesar de ter vindo com o meu irmão e com o meu avô, e já vinha eu organizar a casa, com nós 3, eu organizar, e aí entrou o primeiro sentido de responsabilidade, a sério, na vida, com 19 anos, a tomar conta do meu irmão e do meu avô, a organizar a casa, mas eu senti muito, aí aprendi o que era a saudade, porque eu chorava, eu ao telefone, quando falava com eles, eu chorava, eu soluçava, eu sentia a dor daquela saudade. O que é certo é que isto foi o primeiro passo da minha vida para me fortalecer e para me ensinar a caminhar com força e com coragem. Porque apesar de ser hoje em dia uma coisa muito normal, os jovens hoje irem para fora, saírem, estudar, irem para outras cidades ou para outros países, naquela altura, para mim, foi muito sofredor, talvez pela minha maneira de ser. Eu era muito chorona, muito agarrada à família e para mim nos primeiros anos foi muito sofrimento mesmo. Aprendi o que era saudade e dor. Mas penso que foi o melhor que o meu pai fez, que os meus pais fizeram, porque foi aqui que eu me encontrei, que eu estudei, que me formei e que tudo aconteceu e ainda cá estou e já lá vão 40 anos. 40 anos, muito tempo. E depois aqui fizeste o secundário, não é? Sim, aqui eu vim, portanto, eu era muito ligada à química. Eu sempre quis ser engenheira química. E estava em Luanda a estudar num instituto macarenco, a tirar química. E a minha ideia, quando vim para Portugal, era fazer engenharia química. Mas foi no 12º ano, na escola de Algés, escola secundária de Algés, porque deram uma determinada equivalência, mas depois eu tive que fazer o 12º ano. E ainda uma disciplina 11º. E então, foi uma professora do 12º ano que numa aula me alertou para a farmácia. E aí eu comecei a ver e comecei a averiguar e foi aquela coisa, é isto que eu quero para a minha vida. De tal forma que eu acabei o secundário com uma boa média, mas não a média suficiente para entrar para a farmácia, que na altura eram 17,7 ou 17,8, uma coisa assim. E eu entendi por bem que tinha que ser farmácia, tive a oportunidade de entrar no discurso e não quis. Fiquei um ano à espera. Muito persistente. Muito. Tinha que ser aquilo que eu queria, que eu tinha escolhido e era aquilo. E não quis desistir daquilo que eu estava a planear, que era para mim, que eu estava a imaginar a ser farmacêutica, não é? E então eu esperei um ano, fui estudar inglês nesse ano, passou o ano e no meu tempo ganhávamos 1 ponto para entrar para a faculdade. Como então, assim? Ganhávamos 1 ponto, imagina, eu tinha uma média de 16,7 e eu precisava daquela média. Antigamente as médias para a farmácia eram muito altas, hoje em dia já são muito mais baixas, mas naquela altura 1 ano de espera deu-me 1 ponto, era assim, hoje em dia já não é. De tal forma que no ano seguinte eu tinha a média para entrar para a farmácia e consegui entrar
para a Faculdade de Farmácia de Lisboa. E assim foram uns bons anos ali a caminhar para a Universidade de Lisboa. Já mostra uma coisa, né? Quando sabemos bem aquilo que queremos, por mais que nós tenhamos que esperar um bocadinho mais tempo. Tudo tem o seu tempo, temos que ser persistentes e se temos aquela visão e se achamos, olha, é aquilo que é para mim, por que eu hei de ir para outra coisa quando eu sei que se eu esperar um bocadinho eu vou conseguir? Persistência, não é? Esperar o tempo, não correr, esperar. E aí foi que fui para a farmácia e sou apaixonada por isto, sou apaixonada pelo que faço. E como é que foi a experiência na faculdade? Foi ótima, conheci muitas pessoas, foi muito estudo, foi o deixar de lado muita coisa, foi não ter fins de semana, foi muitas vezes estar fechada no quarto sozinha, uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei de estar um bocado fechada, e daí que não fazia muita diferença, mas pronto, foi o abdicar de muita coisa para estudar, foi o abdicar de férias, o que me fez, em certo ponto, desligar-me um bocadinho até de Angola, porque chegavam as férias, eu não podia ir passar férias porque eu tinha que estudar, e eu queria estudar. E então as minhas férias eram passadas sempre a estudar e a pensar no meu futuro. E pronto, já me perdi um bocadinho. Sim, foi saber aqui como é que foi a experiência na faculdade. Foi muito boa, foi muito boa, gostei muito, gostei muito. A nível da faculdade, no meu quarto ano, eu tive uma depressão, portanto, eu casei durante o curso e durante o curso eu fiquei grávida da Nádia, a minha primeira filha, e depois do nascimento dela tive uma depressão. Uma depressão por algumas coisas que eu não estava a conseguir gerir, por coisas que eu deixei-me ir ao meu limite, coisas que eu fiz a mais e sentimentos que eu senti que não estava a aceitar e que eu me deixei ir até o limite. E por isso é que eu hoje sou contra o não podem ir até o limite. Temos que equilibrar as coisas para não deixarmos o nosso organismo, para não rebentar a dita corda, que eu falo sempre. E daí que nessa altura, no quarto ano, eu tive uma depressão pós-parto, ao mesmo tempo de determinadas situações que eu vivi na altura e que o meu organismo não aceitou e não reagiu bem, e nós sabemos que a nossa parte física vai abaixo, a mental vai, e está tudo, essa ligação toda, está tudo interligado. E pronto, essa depressão foi um grande ensinamento na minha vida, porque até hoje, a depressão que eu tive já há 30 e muitos anos, ajuda-me a lidar com várias situações e ajudar outras pessoas. Porque eu aprendi a olhar para as pessoas de outra maneira e olhar para mim mesma e a ver até onde é que eu posso ir. A partir daqui já não posso ir, porque eu não posso esticar, porque eu não posso cair, não é? Porque depois é difícil levantar. Porque essa minha depressão levou-me a parar a faculdade, levou-me a não conseguir ler um texto seguido. Eu lia uma frase e saltava, a ter medo de andar na rua, a ter medo de tomar banho, a ter medo de comer, a ter medo de tudo que é vida, que é viver, o dia a dia, as coisas mais simples da vida. Eu tinha medo. E foi uma experiência que eu trouxe para a vida. Porque tudo que nós passamos, as coisas más que nós passamos, todas, são para nos ensinar alguma coisa. E dessas coisas más, nós temos que esquecer o que é mau e só pensar do que é que veio que é bom. Aprendi. E por isso que hoje eu falo muito do equilíbrio, eu falo muito da mente, eu falo muito do corpo, eu falo muito da ligação do intestino-cérebro, que hoje falamos, que na altura eu não tinha conhecimento do porquê, mas a minha depressão toda começou com uma má disposição, com um problema digestivo que me levou ao hospital. Eu fui ao hospital e no hospital diziam-me, está bem, pode ir para casa, não estou bem. Ok? Era aquela coisa, o que é que há mais além do físico? Exatamente. A parte mental, a parte supramental, o teu inconsciente, o que é que há mais para além disso? Que hoje nós já estudamos, não é? Sim, a relação entre o emocional e o físico. Essa relação. Exatamente. E era uma fase em que eu estava debilitada emocionalmente, a minha parte física foi abaixo e eu não tive capacidade para agarrar e para dizer, alto lá, tu estás bem. Hoje, com 61 anos e com muita coisa que eu vivi, eu sei até onde é que eu posso ir. Por isso eu, às vezes, deixo de fazer coisas que estou a fazer, saio de grupos onde eu estou, porque o que interessa é o quê? Como é que eu me estou a sentir? Como é que está o meu corpo? Como é que está a minha mente? Tem que estar tudo em equilíbrio. Porquê? Porque eu já fui lá, foi fundo. Mas aquele fundo foi para me ensinar, foi para me levantar.
Porque a vida é assim, alto e baixo, alto e baixo. E quando estamos em baixo, é para ir para cima. E naquela altura, o que é que mais fez diferença para conseguir sair do fundo para cima? Para conseguir sair do fundo, foi um pouco de... não sei qual é a palavra correta. Uhum. Porque quando eu cheguei a tomar medicação, porque em determinada altura há uma frase de uma prima que é médica e que para mim ela é uma prima, irmã, a melhor médica do mundo, e que me marcou que ela me disse: era melhor teres um cancro no intestino do que teres essa depressão. Olha a importância de que é uma depressão. Tantas vezes é E desvalorizada. aquilo ficou na minha cabeça e eu disse: como assim? Que doença é essa que eu tenho? Certo? Eu estava na faculdade de farmácia, eu já sabia o que era uma depressão, sabia de Que ler bem. alguma coisa, mas o que é a depressão? Para ela, a minha médica, né? Aquela pessoa que eu olho como a melhor médica, porque para mim ela era, vir-me dizer que era melhor eu ter um cancro no intestino. Porquê? Porque a minha parte mais afetada na minha depressão foi a minha parte digestiva, certo? E quando ela me diz isso, eu andava a fazer colonoscopias e exames e tudo isso, quando ela me diz isso, eu disse: o que é isso dessa depressão? O que é isso? E no dia que eu tive que ir parar a psiquiatria, porque na altura não havia muita psicologia, era mais logo Sim, não está medicação, bem e tal, a exatamente. parte física não está bem, não responde, 2 anos naquela luta, parei a faculdade e tudo isso, o que é que nós vamos fazer? Psiquiatria, não é? Fui a um psiquiatra que me receitou um antidepressivo. E novamente ela, quando eu falo com ela e digo: eu estou a fazer isto, um dogmatil forte, oh rapariga, tu já estás a tomar uma coisa dessas? Disse: pronto, o que é isto? Uma depressão, medicação e tudo isso. E nessa altura, eu pensei: eu tenho que dar um basta a isso. Porque eu não posso continuar assim. Então, quando o médico pensava que eu estava a tomar um comprimido inteiro, eu estava a cortar pedaços para deitar fora e a tomar 3/4, por exemplo. E quando aquele tratamento me tinham dito que era para 6 meses, eu fiz em 2. Porque naquela altura eu pensei: eu tenho que acabar com isso, eu tenho que mudar esta história, eu tenho que sair desta. Porque eu quero voltar para a faculdade, eu quero acabar o meu curso, eu quero ver a minha filha crescer. O dia que eu fui fazer uma colonoscopia, eu estava a sair de casa com uma irmã, com a minha irmã Sónia, ela até hoje nem sabe, que na altura eu olhei para a minha filha e eu pensei: eu não vou viver para ver a minha filha crescer. Porque eu ir fazer uma colonoscopia para mim era ir morrer. Porque nós temos uma ideia de que tudo é mau, tudo vai acontecer. Eu vou morrer, eu vou fazer uma colonoscopia, era para ir saber como é que eu estava. Mas eu achava que eu ia morrer. Ninguém sabe à tua volta. Tu até estás a sorrir até às vezes. Tu até dizes: bora, vamos e tal, está tudo bem, vamos, vamos. Mas dentro de ti tu dizes: meu Deus, eu não vou criar essa filha. E foi nessa fase, de juntando aquelas frases da minha prima, juntando tudo isso, eu vou continuar assim até quando? Toca começar a cortar comprimidos. Toca aqui. Tens medo de ir tomar banho? Vai tomar banho. Tens medo de ir à rua? Vai à rua. Tens medo de... Houve um dia que eu estava a lavar a cabeça e eu fui lavar a cabeça com a cabeça baixa. E quando eu levantei, eu tive uma tontura. A partir daquele dia, eu associei a lavagem da cabeça a tonturas. Então eu achava que sempre fosse tomar banho eu ia ter uma tontura. E eu: Fernanda, não. Foi naquele dia. Eu comecei, até então, eu não pensava assim. Aconteceu é porque vai acontecer sempre. Naquele dia eu comecei a pensar: alto lá, tiveste aquela tontura, baixaste a cabeça. Portanto, tomar banho sem medo, lavar a cabeça sem medo, ir à rua sem medo. Quando eu comecei a ir para a faculdade, um pavilhão que tinha, vá lá, 50 pessoas, quando eram as aulas com muita gente, no pavilhão enorme da faculdade de farmácia, para mim eu estava num pavilhão de 1000 pessoas. Comecei a me adaptar lentamente a voltar no meu ritmo normal. E eu dizia: tens de continuar, tens de continuar. E aí eu aprendi a ser persistente, teimosa. Tenho que ir. Eu apanhava o autocarro ou um comboio e eu achava que me ia sentir mal lá dentro. Não vais sentir porque tu estás bem. Aí eu comecei a aprender a dizer: estás bem, né? Pensas que estás mal? Não, tu estás bem. Então, essa depressão foi um grande ensinamento, até para eu hoje passar às outras pessoas, que muitas pessoas não fazem ideia do que eu passei, mas que depois, quando eu acabei o meu curso e comecei a trabalhar, e eu comecei a atender receituário de pessoas com depressão, comecei a sentir sintomas, sinais de pessoas a falar, a forma de gesticular, a forma de...
os olhares e tudo isso, eu já sabia o que tinha acontecido comigo, quase que eu lia o que estava a acontecer com aquela pessoa, não é? E eu desde sempre comecei a ter uma abordagem diferente com as pessoas porque eu vivi. Então, uma coisa muito importante na vida, aquilo que nós experienciamos vai nos dar mais capacidade para ajudar outras pessoas. Então, quando nós passamos por alguma coisa de mal, é uma experiência para nós, para irmos viver melhor lá à frente, e uma experiência que temos que dar sempre testemunho para ajudar outros. Achas que se não tivesses passado por essa experiência, terias tanta sensibilidade para o assunto como tens hoje? Não, de maneira nenhuma. Porque quando nós vivemos na pele uma situação, é mais fácil depois viver. Quando eu estou numa farmácia e me entra um homem de 40 anos, que sai do comboio e vem em direção à farmácia, entra na farmácia e diz: eu estava no comboio e eu achava que eu ia morrer. Eu já sabia o que ele estava a sentir, porque eu já senti. Não é? E eu meço atenção àquele senhor, eu vou falar com ele de outra maneira. Porque eu já sei o que ele está a sentir, ele está com um ataque de pânico. Ele nunca sentiu na vida, mas ele fez o quê? Esticou a corda. Por isso é que eu sou contra, vai até o teu limite. Limite equilibrado. Porque as pessoas trabalham, o que nós hoje dizemos, o dito burnout. Sim, A pessoa sim, trabalha, não, come mal, dorme mal, porque pensa que é um super-homem ou uma super-mulher. Mas há um dia que tem um ataque de pânico e pergunta: o que é isto? Eu vou morrer dentro deste comboio. E na primeira paragem eu tenho que sair, eu tenho que entrar numa farmácia, eu tenho que pedir ajuda porque eu acho que eu vou morrer. E não. Eu só preciso de parar, respirar, descansar e pensar que nós não andamos aqui. Isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona muito longa, em que nós temos que sim ter objetivos, temos que traçar as nossas metas, mas temos que fazer, muitas vezes até muita coisa, mas uma coisa de cada vez, pausadamente, porque em primeiro lugar é como é que eu me sinto, como é que eu estou. Só temos uma vida. Por aí. É muito importante isso a dizer, porque é realmente às vezes aquilo que nós queremos renegar da nossa história. Eu não quero sequer pensar mais que eu passei por isto, é exatamente isso que nos vai permitir ajudar outras pessoas. Sim. E nos vai trazer as maiores lições para a nossa vida, não é? Uma coisa que aconteceu lá não sei quantos anos atrás, na época da faculdade, ainda hoje tem impacto na diferença que tu fazes na vida das outras pessoas, não é? Na diferença na vida das outras pessoas e na minha, porque hoje eu sei até onde as outras pessoas podem chegar a mim, até onde situações que estão ao nosso redor podem vir até a mim, até onde eu própria posso me esticar, até onde eu posso fazer tanto, até onde eu penso: alto, hoje tenho que parar. E às vezes pode parecer estranho, mas ela estava ali, agora já não está? Ela estava e agora não? Não, eu é que sei. E por isso é que nós não temos que olhar para os outros. Temos que fazer aquilo que faz sentido para nós. Nós temos que fazer aquilo que o nosso corpo e a nossa mente, não é? Está preparada para, porque nós temos uma energia vital. Aquela dita energia, que nós nascemos com uma energia, que vem da nossa mãe e do nosso pai, e temos a nossa energia, que nós vamos buscando através da nossa alimentação, respiração, do nosso sono, tudo isso, não é? Tudo isso, a nossa vida, e nós temos que poupar essa energia. E então nós é que sabemos como é que nós estamos, que energia eu tenho, até onde eu posso ir. E escolher muito bem onde é que nós vamos gastar essa energia, não é? Escolher, porque imagina, um exemplo simples. Eu calço um sapato que me está apertado hoje. Eu vou trabalhar com o sapato apertado. Eu vou estar o dia todo a despender energia com a dor. Eu estou incomodada. Eu estou a perder energia. E quando eu falo desse sapato, pode ser uma amizade, um grupo onde estou, um relacionamento que não está adequado a mim, que eu não estou adaptada àquilo, eu não estou confortável. Eu tenho que sair porque o sapato me está a apertar e eu estou a perder a minha energia. E então temos que vigiar sempre. Como é que está a minha energia? Estou a gastar da melhor forma? O mesmo, por exemplo, pode acontecer com alguém que está com uma depressão, que está com uma ansiedade generalizada, que está com um problema mental, já até a fazer medicação e já com muitos sintomas e problemas já mais graves, e que essa pessoa, a única coisa que ela tem é um sapato apertado na vida. Um exemplo simples. Tinha uma cliente que o sapato apertado da vida era um neto. Um neto que não estava a seguir o caminho que ela queria, a avó. Porque essa avó era mulher sofrida, que tinha perdido a filha, a mãe desse jovem.
E ela transportou o amor e o querer, o que queria da filha, para o neto. E essa senhora vivia a vida do neto. Ela queria que o neto seguisse determinados passos. Mas o neto estava a sair do caminho que ela queria. E ela estava a sofrer, estava doente. E ela fazia tratamento, ela fez suplementos, ela fez acompanhamento. E quando muitas vezes ela estava bem, sem sintomas digestivos, a ligação cérebro e mente, sem sintomas digestivos, voltava tudo. Até que um dia eu olhei para a senhora e disse alguma coisa que não está bem. O que é que está? Que não tinha que estar.